Nesta videoaula, nós iniciamos os estudos sobre continuidade de funções e estamos próximos do fim do trabalho com limites para nos prepararmos para entrarmos em derivadas. Então vamos lá. A definição de continuidade de função. Nós dizemos que uma função f de x será contínua num ponto x igual a A, ou seja, o ponto em questão, o ponto que eu estou estudando, a função, se ocorrer, né? São três possibilidades. Primeiro, existir o valor da função no ponto. Isso quer dizer o quê? Que existe f de A, portanto, existe o valor da função no ponto. O item 2, existir o valor limite da função quando x tende ao ponto. Ou seja, significa calcular o limite da função quando x tende ao ponto e ele existir. E terceira condição, o valor da função no ponto em questão, no caso o ponto A, é igual ao valor do limite da função quando x tende ao ponto em questão, no caso ponto A. Portanto, eu digo que f de A é igual ao limite da função quando x tende a A. Deste modo, se ocorrem os casos 1, 2 e 3, né, todos eles, nós diremos o quê? Que a função é contínua no ponto em questão, ou no ponto x igual a A. Caso não ocorra um deles, basta o 1 não ocorrer, que eu já concluo, né, que a função será descontínua no ponto em questão, no caso x igual a A. Então, para eu discutir a continuidade de uma função, eu tenho que verificar se existe o valor da função no ponto, se existe o valor limite da função quando x tende ao ponto e se o valor da função no ponto é igual ao valor limite da função quando x tende ao ponto. Graficamente, nós podemos ilustrar o que falamos da seguinte forma. Note aqui, eu tenho este gráfico, eu tenho a função f de x, eu tenho um ponto A que eu estou analisando a minha função. Note que neste caso não existe o valor da função no ponto. Por quê? Porque aqui é um aberto, então o A não pertence ao domínio da função. Deste modo, não existe o valor da função no ponto. Note também que existe o limite da função quando o x tende ao ponto, no caso, ponto A. Quando eu me aproximo de A pela esquerda, o valor limite tende a B. Quando eu me aproximo de A pela direita, o valor limite tende a B. Portanto, existem os limites laterais e eles são iguais. Deste modo, existe o valor limite da função quando o x tende a A, embora não haja o f de A. Um outro gráfico, uma situação bastante semelhante, a diferença é que eu tenho aquele ponto lá em cima, né? Note que eu tenho aqui uma bolinha cheia. O que é que significa isto? Significa que existe f de A e, neste caso, o f de A vale C. O f de A vale C. E note também que existe o limite da função quando o x tende a A, ou seja, o limite da função quando o x tende a A é B. Tá? Mas observe que aqui não é atendido a condição 3, ou seja, o f de A é diferente do limite da função quando o x tende a A. Então, a condição 3 não se verificou, que nós vimos no slide anterior. E aqui, mais uma vez, chamo a atenção. O limite não se interessa pelo ponto. O limite se interessa pela vizinhança do ponto, mesmo porque, neste caso específico, o valor da função no ponto é C e o limite da função quando x tende ao ponto, no caso A, é B. São coisas distintas. Valor de função no ponto e valor limite de função são coisas distintas. Eventualmente até podem ser iguais, mas conceitualmente são questões distintas. E finalmente um gráfico 3. Eu tenho aqui a minha função, eu tenho um ponto A, que eu estou analisando a função. Note que existe o valor f de A, portanto é B. Note que existe o limite da função quando o x tende a A, no caso é B. E note também que o f de A é igual ao valor limite da função quando o x tende a A.
Neste caso, nós dizemos o quê? O primeiro gráfico falha o item 1, que nós vimos no slide anterior, ou seja, não existe f de a. Não existindo f de a, eu digo que a função é descontínua em x igual a a. Nem precisava calcular aqui o limite. Basta não existir o valor da função no ponto, que eu concluo pela descontinuidade. O gráfico 2, observe que existe o valor da função no ponto, existe o valor limite da função quando x tende ao ponto, mas, no entanto, os valores são diferentes. Portanto, falha a condição 3 estabelecida para a continuidade. Portanto, nós temos que esta função também é descontínua em x igual a a. O gráfico 3, note que existe o valor da função no ponto, existe o valor limite da função quando o x tende ao ponto, e o valor da função no ponto é igual ao valor limite da função quando o x tende ao ponto. Portanto, todas as condições são atendidas. Neste caso, eu digo que a função é contínua. Por quê? Porque ocorre a condição 1, 2 e 3, ou seja, existe o valor da função no ponto, existe o valor limite da função quando o x tende ao ponto, e estes valores são iguais. Assim sendo, eu digo que a minha função é contínua em x igual a a. Então, é desta forma que estabelecemos a continuidade ou não de uma função, fazendo as 3 verificações.